Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você torcedor vascaíno. Mas antes da gente começar, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. A gente quer muito chegar aos 66 mil inscritos e 100, e para isso precisamos da sua ajuda. Então faltam menos de 30 para a gente chegar a essa marca de 66.100 inscritos. Então nos ajude, se inscreva, deixe também o seu like aqui embaixo. Vamos tentar chegar pelo menos aos 100 likes, 150 likes durante essa estreia, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Um vídeo, como já informado, cheio de novidades importantes. Iremos falar sobre Rossi, mais uma vez o atacante que atualmente pertence ao Al-Fazali do futebol árabe, se manifestou através de suas redes sociais demonstrando desejo de retornar ao Vasco. Será que cabe o atleta no ataque vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque acredito que se dependesse apenas dele, ele já estaria dentro do CT Moacir Barbosa treinando com esse elenco. Falar também sobre Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que hoje deu uma entrevista contrário à manifestação do Vasco durante a semana e o desejo de jogar no Maracanã. Flamengo e Fluminense cismam em achar que o Maracanã é deles. Alguém tem que avisar que é algo do Estado, e se o Vasco quiser jogar lá, vai jogar quando quiser. E a gente vai explicar também essa situação, falar sobre lateral direita, porque é algo que preocupa, e muitas outras novidades. Mas, é claro, se inscreva, deixe seu like aí embaixo, deixe o seu comentário e fique até o final do vídeo, tranquilo rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, e eu quero iniciar aqui falando sobre esse problema para a lateral direita. Após a partida de ontem contra a equipe do Novo Horizontino, ficou nítido que não há mais condições do Everton ser o lateral direito do Vasco. Volto a repetir o que eu falei nos meus últimos dois vídeos, tanto pós-jogo quanto o vídeo pela parte da tarde. Traz um atleta do Sub-20, do Sub-17 ou até do Sub-15, se o Gabriel Dias e o Leonardo Matos não tiverem condições de atuar nesse próximo domingo. O certo é, não tem mais como o Everton ser titular da lateral direita do Vasco. Ficou nítido após a partida de ontem contra o Novo Horizontino. Vou passar novamente para entrar bem na cabeça de você, torcedor e inscrito no canal, o desempenho que o Everton teve durante a partida e o problema que o Vasco, o sistema defensivo da equipe, realmente acabou tendo devido à presença do Everton no sistema defensivo. Esse mapa de calor que está aparecendo aí para vocês é o mapa de calor do Novo Horizontino, o ataque da equipe paulista. A gente vê e fica bem claro no lado esquerdo do campo como o Novo Horizontino usou o lado do Everton para chegar ao gol do Vasco da Gama. Ou seja, era um buraco, era uma avenida à lateral direita do Vasco na partida de ontem. E não bastando o problema defensivo, o Everton também acabou durante a partida de ontem se tornando um problema ofensivo, porque esse outro mapa que está aparecendo aí na imagem para vocês é o mapa ofensivo de calor do Vasco da Gama, e deixa bem claro que o Vasco tentou muito usar a lateral direita para chegar ao ataque, ao gol do Novo Horizontino, e devido inclusive a esse motivo, por ter utilizado a lateral direita do Everton, teve problemas de chegar ao gol do Novo Horizontino. Por isso o Vasco não foi bem ontem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, porque o nosso treinador, o Maurício Souza, cismou de utilizar o Everton para atacar, e o Novo Horizontino, sabendo da deficiência defensiva do nosso lateral direito, esbanjou de utilizar o lado esquerdo do campo. Então, para domingo, há uma preocupação. O que vai acontecer? O Everton de novo não dá. O Vasco tem desfalque para a zaga. Anderson Conceição. Substituto Everton poderia ser o Danilo Bossa. Porém, com a saída do Anderson Conceição devido a essa suspensão, o substituto do zagueiro e capitão do Vasco automaticamente é o Danilo Bossa, o zagueiro que poderia acabar fazendo a lateral direita. Então, hoje o Vasco conta com dois retornos para não ter problemas nesse setor de campo, do Gabriel Dias e do Leonardo Matos. Gabriel Dias, que sofreu de uma lesão na partida contra a equipe do Cruzeiro no Maracanã, vem se recuperando de uma tendinopatia. Ainda dúvida, né, para essa partida do próximo domingo. Segundo informações, já melhorou das dores, mas é uma lesão que pode até fazer com que o Gabriel Dias passe por um procedimento cirúrgico. Então é algo
preocupante. Será avaliado nesses próximos 2 dias, amanhã, sexta e sábado, os 2 únicos dias de treinamento antes da partida contra o Sport, para saber se terá condições ou não de ser o titular da equipe, o que causa certo alívio ao torcedor vascaíno. Com relação ao Leonardo Matos, que nem sequer viajou ontem para Novo Horizontino para enfrentar para Novo Horizonte, aliás, para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. O lateral direito Vasco vem passando por problemas pessoais, não é lesão, nada do tipo, são problemas particulares do jogador. O Vasco vem tentando fazer com que ele retorne o mais rápido possível. Sim, há uma expectativa para que ele já retorne contra o Sport, mas depende da situação pessoal do atleta. Se ele ainda estiver passando por esses problemas, domingo não estará novamente relacionado para o jogo. É esperar e torcer, até porque hoje desse elenco, o Leonardo Matos com certeza é um dos atletas que mais conhece de Vasco, até porque vai completar 3 temporadas vestindo a camisa do Gigante da Colina. Então é esperar, é aguardar. Há um problema para nossa lateral direita e vamos ver o que o atual treinador Maurício Souza fará. O certo é, se o Vasco continuar com esses problemas, tanto do Leonardo Matos quanto com lesão por parte do Gabriel Dias, nessa janela do meio do ano, terá que ir ao mercado trazer novas contratações. Antes de entrar no assunto sobre Rossi, quero falar sobre Mário Bittencourt, porque o atual presidente do Fluminense se manifestou hoje à tarde. O presidente esteve presente aí no CT Carlos Castilho, que é o CT do rival das Laranjeiras, para a oficialização das obras de urbanização na Avenida Arroio Fund. É uma avenida que, no caso, leva, ali para o CT Moacir Barbosa do Vasco e o CT do Fluminense. E nessa apresentação aí da avenida, nessa tarde aí que realmente marcou a oficialização da urbanização da Avenida Arroio, o presidente deu uma entrevista e falou sobre a situação do Maracanã. Foi perguntado sobre isso, até porque a oficialização da urbanização dessa avenida é algo que beneficia Fluminense e o Vasco. Então, é claro, ele iria ser perguntado sobre isso. E o mandatário, no caso, o presidente tricolor, acredita que as decisões a favor do Vasco da Gama, dada pela Casa Civil, foram ilegais, foram fora dos limites legais, ou seja, foi algo ilegal a decisão por parte do Estado a favor do Vasco da Gama. Afirmou, inclusive, que o prejuízo por parte do Vasco ao Flamengo e Fluminense é um absurdo, pois, segundo ele, o Flamengo pagou, e o Fluminense também, 4 milhões de reais para o Vasco ter o Maracanã a hora que quiser. Antes de dar a nossa resposta para o Mário Bittencourt, eu quero que vocês ouçam o que o presidente do Fluminense falou na entrevista. Então, fala daí, Mário Bittencourt. A participação da licitação é Flamengo e Fluminense. O Vasco se manifesta sempre pela imprensa de que tem interesse, etc., com possíveis investidores, mas a gente não tem conversas abertas nesse sentido, e acho que atitudes como essa afastam ainda mais a possibilidade de conversa. Presidente, o gramado já está sendo, assim, digamos, muito criticado. Vários jogadores e pessoal que trabalha no estádio já está criticando o gramado. Isso era previsto por vocês? Olha, assim, a gente, como eu disse, o consórcio colocou um novo gramado no Maracanã, e essa época do ano, assim, vocês que cobrem aqui o treino no CT, vocês podem ver que os campos, a gente está fazendo aqui, por exemplo, colocando semente de inverno. A gente interditou primeiro o campo 1, treinou no campo 2, agora a gente está treinando no 1, o 2 estava interditado para poder botar semente de inverno. Então é um período do ano muito difícil de se manter um gramado. É feito um trabalho muito profissional no Maracanã. A empresa que faz a gestão do gramado foi muito clara, deu um laudo dizendo que 2 jogos em sequência nessa época do ano, com a quantidade de jogos que tem, vai destroçar o gramado, mas infelizmente a gente tem uma decisão liminar nesse momento que determina que o jogo ocorra lá, e vocês podem ter certeza que o gramado vai ficar bastante prejudicado. Então vamos lá, Mário Bittencourt. Você durante a entrevista disse o seguinte, abre aspas, com toda franqueza, eu considero essa decisão concedida ao Vasco para esse jogo completamente fora dos limites legais do contrato e do bom senso. Ou seja, para você é falta de bom senso o Vasco querer jogar num estádio que pertence ao estado do Rio de Janeiro e foi construído lá no ano de 1950 por torcedores vascaínos. Se isso para você é falta de bom senso, sinceramente, eu não sei que perspectiva você está tendo sobre o futebol carioca. Acredito que será melhor um torcedor vascaíno ou o presidente vascaíno, o mandatário, sentar com você e conversar e explicar o que é o Maracanã para os 4
4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Até porque, como o Flamengo disse em nota, sim, se o América quiser jogar no Maracanã, se o Volta Redonda quiser jogar no Maracanã, ele pode jogar no Maracanã, porque o Maracanã não é do Flamengo e do Fluminense, e parece que vocês caíram nesse conto da carochinha inventado e estão realmente entrando a fundo nele. E ele prosseguiu ainda com as falas da seguinte maneira, abre aspas novamente: nunca Botafogo e Vasco foram proibidos de jogar no Maracanã, mas o contrato de concessão é muito claro, a permissão de uso é muito clara. A prioridade é dos clubes que fazem a gestão do estádio e que têm sua programação para jogar no estádio. Ou seja, ele fala durante a entrevista que no caso para Vasco e Botafogo, eles não são proibidos de jogar no Maracanã, mas para que eles possam jogar, será necessário a liberação por parte do Flamengo ou do Fluminense. Então ele também esclarece durante a entrevista que o Vasco e o Botafogo podem jogar, mas se o Flamengo não quiser, eles não jogam. Ou seja, ele diz que para Vasco e Botafogo jogar é necessário uma liberação do Flamengo. E volto a repetir, porque parece que Flamengo e Fluminense estão num conto da carochinha e acreditaram nesse conto criado por eles próprios, de que o estádio é deles. Mário Bittencourt e Rodolfo Landim, os dois presidentes do Flamengo e do Fluminense. Deixa eu avisar uma coisa para vocês, porque parece que durante toda essa história vocês acabaram esquecendo de alguma coisa. Vocês não têm estádio. O Flamengo e o Fluminense não têm estádio. Se o Flamengo e o Fluminense tivessem um estádio, eles não dependeriam do Maracanã como estão dependendo. O Maracanã é sim do Flamengo e do Fluminense, porém também é do Botafogo e do Vasco e de todos os outros clubes do futebol carioca. Só de aviso para vocês, vocês têm sim a concessão do Maracanã. Vocês podem cuidar do gramado, vocês podem ali cuidar das arquibancadas, mas até mesmo, diante de algum motivo, permitir uma partida ou não. Mas mandar no Maracanã já é algo que ultrapassa os limites do bom senso de vocês, porque o Vasco está pedindo para jogar a segunda partida em 2 meses. E se sinceramente isso for problema, jogar 10 partidas no Maracanã em uma temporada, aí é melhor fechar o estádio ou pintar todo ele logo de vermelho e preto, ou o verde grená, cor do Fluminense, botar meio a meio e dividir o estádio para vocês dois. Porque parece que, volto a repetir, vocês caíram num conto da carochinha e estão indo fundo a ele e já tá passando dos limites. O Maracanã é nosso, o Maracanã é do Vasco. E para vocês se morderem ainda mais, domingo tem jogo contra o Sport e vocês vão ver a linda festa que o Vasco fará no nosso estádio também. Só um recado, e também como vocês vêm falando em algumas notas sobre São Januário, que o Vasco impediu o Fluminense de jogar em São Januário. Sim, porque São Januário é nosso. O Vasco, diferente de vocês, tem estádio. Então se o Vasco quiser proibir o Fluminense, o Maracanã, o América, o Bangu, o Botafogo de jogar em São Januário, o Vasco vai proibir, porque o estádio é nosso, enquanto o Maraca não é de vocês. Estamos já realmente cansados de toda essa narrativa criada por Flamengo e Fluminense quanto a isso. Até mesmo durante a entrevista o Mário Bittencourt tentou falar que vai ficar difícil durante a próxima licitação de incluir o Vasco. Pelo amor de Deus, tem um senso na palavra de vocês que realmente já está passando dos limites. O Maracanã nunca foi do Flamengo e Fluminense e nunca será. Se vocês querem ter um estádio para vocês, construa, porque realmente assim fica difícil o bom senso por parte dos rivais. Mas vamos lá, rapaziada, deixa a sua opinião, me alonguei bastante, então vou tentar me encurtar aqui com relação ao Rossi, porque mais uma vez o atacante se posicionou. Ele que atualmente tem 29 anos, veste a camisa do Al Faisaly, clube do futebol árabe, e tem contrato com o clube até o meio de 2023. No ano de 2020 e 2021, vestiu a camisa do Sport Clube Bahia. Nas 2 temporadas no geral, foram 95 jogos, 13 gols e 12 assistências, um ponta de muita velocidade, posição atual carente no elenco cruzmaltino. E hoje, o atleta que está no Brasil, inclusive, voltou a falar de Vasco nas redes sociais. O atleta quer muito voltar ao Vasco da Gama, não é a primeira e com certeza não será a última vez que eu venho fazendo um vídeo sobre o Rossi, porque como está aparecendo aí na imagem, às 7 horas atrás, ou seja, por volta das 11 horas da manhã, ele postou esse vídeo em São Januário, comemorando ali um gol da maneira como ele comemora sendo búfalo, né?
rasgando ali o chão com seu pé e deslizando nos gramados de São Januário. Depois, há 4 horinhas atrás, ele colocou uma foto com o Iago Pikachu, como também está aparecendo aí para vocês com a música do Tim Maia, Gostava Tanto de Você. Saudoso Tim Maia, que a letra diz assim, abre aspas, não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti e de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar. Fecha aspas. Essa é a música, a letra da música do Tim Maia, em que o Rossi colocou através de seus stories nessa tarde de quinta-feira. E para finalizar tudo, ele postou uma foto onde ele faz gol em São Januário, novamente, faz a comemoração do Búfalo e outra alusão ao Vasco e ao ano mágico que ele viveu em 2019 com a camisa do Gigante da Corinthians. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? É para mostrar ao torcedor, é para mostrar, quem sabe, até os dirigentes do Vasco, que tem um atleta aí dando sopa no mercado. Sim, ele pertence à Arábia, mas acredito que não deve haver grande dificuldade para ele rescindir o contrato por lá e retornar ao Gigante da Colina. Posição muito carente no elenco, um jogador que tem raça, tem vontade, é a cara da Série B do Campeonato Brasileiro e seria titular absoluto nesse elenco Cruz Maltino. Deixe a sua opinião aí nos comentários se cabe o retorno do Rossi e volto a repetir o que eu falei lá no início do vídeo. Se dependesse dele, ele já estaria no CT Moacir Barbosa treinando junto ao elenco. E esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Vamos tentar chegar aí aos 1000 likes, aliás, depois da estreia. Se você está assistindo essa estreia, em estreia, aliás, deixa o like. E se você está assistindo já em vídeo normal, mete também aí o dedinho no like. Vamos tentar chegar aos 1000 joinhas, porque ajuda demais o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.